Na beleza do que há ao meu redor, no que me ensina a ser melhor, no decorrer de cada dia. É o princípio do que há de bom em mim, a direção não ensina. Sigo em sua companhia e sinto na brisa em minha pele a tocar, no verde das matas, na imensidão do mar. Oi galera, para quem não me conhece, eu sou Isabela Martins, sou bióloga e faço parte da Pastoral do Meio Ambiente do Vicariato Santa Cruz. Durante essa semana, nós vamos estar falando sobre a importância da preservação, dos cuidados com o meio ambiente e explicar um pouquinho para vocês essa necessidade de conhecimento sobre a casa comum, né? Normalmente, quando a gente fala sobre casa, a gente está tentando relacionar a nossa casa, né, nossa moradia. Só que o nosso meio ambiente também é uma das maiores casas que nós devemos cuidar. Então, vamos estar explicando um pouquinho dessa importância, tá? E desde já, eu agradeço a todos os palestrantes que puderam estar nos ajudando e espero que vocês tenham uma ótima semana. Beijos! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você do outro lado esteja me assistindo. Eu me chamo Zé Martins Magalhães, sou formado em Biologia, licenciatura e bacharelado pela Universidade de Estácio de Sá, sou especialista em perícia de auditoria ambiental, possuo mestrado acadêmico pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pelo programa de pós-graduação em Biologia Animal, atualmente curso doutorado também pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no mesmo programa, e trabalho com grupos recentes de percevejos aquáticos. E hoje, a convite da minha querida amiga Isabela, eu vim falar para vocês um pouquinho da importância das coleções zoológicas como ferramenta para o conhecimento da biodiversidade, em virtude da comemoração que acontecerá no dia 5 de julho do meio ambiente, o Dia do Meio Ambiente. Então vamos lá. Bom, no nosso roteiro, nós vamos abranger 4 tópicos. Nós vamos falar primeiramente o que são coleções, vamos falar de coleções zoológicas, vamos falar da biodiversidade e vamos ter uma conclusão de como essas coleções zoológicas vão ser importantes para retratar a atual e pretérita biodiversidade na Terra. Bom, então vamos lá. Primeiro tópico. O que são coleções? Bom, o ser humano é por natureza um animal obsessivo que sente-se impelido a colecionar ou juntar objetos e outros seres ao seu redor. Mendonça, em seu artigo lá de 2005, ele impõe que o ser humano tem mania de colecionar. É algo que vem registrado desde lá da pré-histórica, nas pinturas rupestres. O homem fazia coleção de peles, coleções de conquistas, coleções de pinturas, coleções de máscara, coleção de champinhas, coleções de tudo quanto é tipo de coisa. Carrinhos, enfim. Isso aí é uma coisa implantada no homem desde o seu primórdio. Então, o que isso tem a ver com a biodiversidade? Vamos avançar aí um pouco mais. Bom, o homem, de tanto colecionar, ele chegou um determinado momento que ele se fez necessário juntar esse material, essas coleções, e dar um significado, atribuir uma significância a todas essas coleções. Bom, daí surgiu as coleções de histórias naturais,
As coleções de histórias naturais são sistemas de referências fundamentais às áreas das ciências naturais. Elas constituem conjuntos de objetos naturais coletados ao longo do tempo em diversos locais e documentos de forma detalhada. Bom, na imagem aí nós temos acervo lá da UNFLA, na qual tem conchas de moluscos, um dos primeiros objetos que o homem demonstrou interesse em colecionar e saber da onde era a origem, mas não basta só colecionar. Nós vemos aí na segunda imagem as etapas do acondicionamento de organismos. Bom, antes de mais nada de você formar uma coleção, você tem que ir a uma coleta. Todo o material que é coletado, independente de que seja um ser vivo ou seja um mineral, ele é analisado no laboratório, ele é classificado, ele entra numa planilha que se chama de planilha Tombo, na qual você vai arquivar todos os dados daquele material. Esse material vai ser acondicionado e após ser acondicionado, esse registro tombo, esse livro de tombo, que é um registro daquele material, ele vai ser guardado e acondicionado com as melhores possibilidades possíveis. Bom, para que serve uma coleção de história natural? Bom, essa coleção vai retratar o nosso passado e o nosso presente. Você, diante dessa afirmativa, você conhecendo bem o passado, os eventos que aconteceram nesse passado, o que se passou nesses organismos, você pode prever, entre aspas, o que virá a acontecer no futuro. Então, vamos lá. Já sabemos o que é a coleção, que o homem já tem por si só o hábito de colecionar as coisas, e agora sabemos o que é uma coleção de história natural. Indo adiante, vamos falar o que são coleções zoológicas. Dentro dessas coleções de história naturais, nós temos algumas coleções. Coleções de minerais, coleções botânicas, coleções de fungos, coleções de protozoários, de micro-organismos, e nossa coleção de interesse vai ser as coleções zoológicas. Mas o que vem a ser uma coleção zoológica? Bom, Whitehead, em 1970 e 1971, ele dividiu a história dos museus de zoologia em 6 períodos distintos, segundo as ideias vigentes e técnicas utilizadas. Não dá para nós falarmos de coleções zoológicas sem falar dos museus de história natural, que são os grandes patrimônios, hoje em dia, que guardam e preservam tais coleções. Bom, o primeiro período que vai ser retratado vai ser o período greco-romano, que foi um período observacional. Começou ali com Aristóteles e seus discípulos, que viajavam ali à Antiga Grécia, não só a Antiga Grécia, mas também como todo o arredor ali da Grécia, do continente europeu, e observavam e anotavam tudo que eles podiam ver. Nessa época, eles não coletavam o material em si. Eles olhavam, por exemplo, um animal e descreviam tudo o que aquele animal possuía, todas as suas características, e depois, quando retornavam, eles discutiam e comparavam essas características que eles tinham anotados. Então, esse foi o primeiro período das coleções zoológicas. Você não tinha um ser in situ, um ser para mostrar, você tinha anotações. O segundo período vai ser o período pré-renascentista, que vai ser um período de contemplação, na qual o belo estava em foco. Então, tudo que era belo, tudo que vinha nas embarcações coletadas, foi uma época que se coletou muitas plantas exóticas, animais empalhados também. Surgiu a técnica de empalhamento, na qual consiste em preservar um ser vivo, né, um animal. E aí você começou a guardar o bicho em si, guardar o aspecto morfológico, para que no futuro outras pessoas conseguissem visualizar. Esses animais, eles eram contemplados pelos colecionadores, e além de ter o animal físico ali preservado, se tinha também as descrições lá, que começaram
por Aristóteles e por seus alunos, né, pela Academia de Aristóteles. No terceiro período, nós temos aí um período renascentista que foi marcado pelos gabinetes de curiosidade. Com o passar do tempo, não bastou-se somente contemplar o que você tinha. Você precisava demonstrar para pessoas o que você tinha. E o que era um gabinete de curiosidade? Um gabinete de curiosidade era uma sala, um grande salão, que continha todos aqueles animais empalhados, todos os minerais, todos os bens coletados pelos senhores de posse, e eles abriam esses gabinetes em um grande evento, um evento particular para demonstrar o que ele tinha, demonstrar suas posses. Olha, eu tenho um tigre siberiano aqui empalhado, olha. Então, era uma disputa de gabinetes. Quem possuía o melhor gabinete de curiosidade? Esses gabinetes de curiosidade foram importantes porque eles aglomeraram os animais, eram divididos também por espécies, por parentescos, e esses animais eles eram expostos ali para os donos de posses e seus convidados. Após esse período renascentista, teve um período pré-liniano. Nesse período pré-liniano foi o surgimento dos primeiros museus. Os grandes pai dos museus foram os gabinetes de curiosidade. Vendo que esses gabinetes de curiosidade era uma coisa, um cômodo, na verdade, da casa, não era suficiente, começou-se a criar locais específicos para apresentar todo esse material que o dono de posse lá, o imperador, o rei, a imperatriz, adquiriu ao longo da sua vida, ao longo das suas andanças pelo mundo. Na verdade, era isso, era demonstrar o que você tinha visualizado, o que você tinha conquistado ao redor do mundo. Estava em status de poder. Então surgiu aí os primeiros museus nesse intuito de demonstrar a diversidade. Olha só, veja bem que eu estou falando a primeira vez essa palavra diversidade, a diversidade presente nas suas viagens. O primeiro nome foi dado foi museum, né, do latim, e reflete aí os museus. Após esse período pré-liniano, surgiu o período liniano, que veio com Linné, depois do seu fantástico livro Sistema Naturae, na qual ele classificou os reinos dos seres vivos. Então, esses museus, que antes eram propriedades privadas e atendiam exclusivamente o interesse do seu mentor, do seu dono, passou a ter um caráter público. Ele deixou de ser uma unidade, uma instituição particular privada, na qual apenas uns poucos gatos uns gatos pingados poderiam visualizar, e ele ficou aberto ao público. O que isso trouxe? Isso trouxe a nossa amada divulgação científica. Você levou ao povo, o povo entre aspas, né? No caso uma grande burguesia, coisas que tinham pelo mundo e na qual eles não poderiam ver. Então, no período liniano, foi um grande período porque você tornou público aqueles museus, a visitação, você abriu um museu para o público. Quem quisesse ver o que tinha ali dentro e podia ter. Qual foi essa importância? A importância foi de aproximar o homem aos outros animais. Você só consegue preservar o que você conhece. Então, esse período liniano foi importante para isso. As pessoas saberem que conhecem aquilo ali. Nesse mesmo período, teve um grande período ali onde os charlatões se aproveitaram para fazer animais que não existiam, ou, por exemplo, eles pegavam a cabeça de um ser vivo e de um pato e botavam no corpo de um frango, botavam um pé de outro bicho qualquer, e aí eles inventavam esses animais aí, fazendo grandes feiras de horrores. Então os museus saíram um pouco disso aí, do misticismo, e aproximou da população o que de fato existe.
Bom, o último período é a Era Moderna, que é a era das coleções científicas que nós estamos vivenciando até hoje. E é marcada pela correlação entre a evolução e preservação da biodiversidade. Quando eu falo correlação entre evolução e biodiversidade, eu digo que os animais, os animais que estão representados nessas coleções, eles refletem um processo evolutivo temporal e local. No caso, você tem registros locais e registros temporais dos animais, você consegue alinhar bem isso aí, e você consegue estudar a evolução, como foi a evolução desses seres vivos. E quando eu digo preservação de biodiversidade, eu digo que tem eventos que foram proporcionados, que levaram grandes extinções em massas, e você pode tentar evitar esses fenômenos, ou você pode ainda preservar material genético e preservar o principal, a característica daqueles bichos. Hoje em dia, nós sabemos que se conhece uma parcela dos seres vivos, e a outra parcela desconhecida, além de ser desconhecida, ela pode ficar desconhecida para sempre. Por quê? Porque faltam investimentos e recursos para que hajam coletas o suficiente, faltam especialistas também que identifiquem, coletem materiais o suficiente para que nós venhamos conhecer 100% da biodiversidade. Então, não adianta nós simplesmente coletarmos e não guardarmos, armazenarmos essa informação para que gerações futuras venham a conhecer todas as espécies existentes. E também correlacionar as espécies futuras, já que muitas das espécies estão passando aí por um período de especiação, ou seja, de diferenciação de espécies. Então, você tem que preservar, você tem que guardar esse registro para preservar essa biodiversidade. Nem que seja somente de forma visual e não a biodiversidade em si, in situ, onde ela realmente ocorre. Então você tem aí esse período da Era Moderna correlacionando, né, a evolução. Você vê os animais fósseis, você vê alguns animais antigos que têm parentescos com os atuais animais, os atuais representantes do grupo, e você consegue traçar um processo evolutivo aí, e isso é muito importante na área de ciências naturais. Bom, vamos evoluindo aí. E como é que está essa coleção zoológica hoje? Bom, Papageru, em 1994, ele classificou as coleções científicas zoológicas em 5 categorias distintas. Coleções didáticas, que são usadas para aulas práticas, são aquelas coleções que são formadas, em grande maioria, por alunos e professores e que servem para dar aula. Você não pode simplesmente pegar um material, vamos dizer, eu fui lá, trabalho com percevejo aquático, como falei anteriormente, fui lá, coletei um percevejozinho aquático, lá num riacho qualquer. Percebi que aquele percevejo é uma espécie nova. Não adianta, eu não posso pegar essa espécie nova e botar para estudo. Não mencionei anteriormente, mas vou mencionar agora. Eu faço parte, sou colaborador lá no laboratório de entomologia da Fiocruz, laboratório entomológico. Então não adianta eu pegar, levar lá para o laboratório, analisar ele e pegar esse material e jogar. Não, os alunos agora vão estudar essa espécie nova, ver o que há de diferente. Não posso fazer isso. Esse material ele vai para um armazenamento especial, ele vai receber a característica de tipo, ou seja, ele vai representar toda aquela espécie, consigo, ele vai ter todas as características que aquela espécie apresenta, mesmo que essa espécie venha entrar em extinção um dia. Se eu quiser saber um referencial de como foi aquela espécie, como foi um gênero, eu tenho como consultar essa espécie tipo. Então eu tenho a primeira coleção, que é a didática, que vão ser os outros representantes em coletas futuras que eu vou designar para o estudo. Até porque não adianta também eu ter esse material preservado e as gerações futuras não poderem analisar, ver e estudar em cima daquele material, conhecer, tocar. Então, essa é uma coleção didática. A segunda coleção vai ser uma coleção de pesquisa, que vai visar a realização de pesquisas, sejam elas particulares ou
privadas. Quando a gente fala de particulares, a gente fala de sigilo de coleção. Então, vai ser a coleção que vai dar origem à pesquisa. Eu estou precisando consultar um material, então eu vou acessar essa coleção de pesquisa. Vai ser um material mais inteiro, um material menos danificado, já que as coleções didáticas podem ser danificadas durante o aprendizado dos alunos. As coleções regionais, que vão ter o seu acervo proveniente de áreas geográficas restritas, ou seja, consigo ela vai trazer a identidade de uma região. Você tem aí as coleções especiais, que vão ser provenientes de material biológico de interesse econômico ou de testemunho de levantamentos faunísticos. Essas coleções aí especiais vão ser muito interessantes para a área médica, que vão trazer vetores, enfim, vão trazer uma série de coisas. Você vai ter as coleções de identificação, que vai ser um material reduzido destinado a material comparativo para a realização de identificações taxonômicas. Por exemplo, descobrir uma espécie nova. Será que ela realmente é uma espécie nova? Bom, vamos ver quais características ela apresenta. Apresentam todas essas características aqui. Olha só o que está acontecendo. Estou achando que ela está muito parecida com alguma espécie já existente. Então eu vou consultar a minha coleção de identificação. Lá vou ter a minha espécie tipo e a partir dessa espécie tipo, eu comparo as características e vejo se de fato essa espécie é uma espécie nova ou não. Atualmente, as coleções biológicas em geral, elas visam refletir a diversidade biológica. Diversidade biológica e biodiversidade são sinônimos, né? Então, de uma forma determinada, de uma maneira determinada, de área determinada, aliás, e tempo determinado. Então, você limita a área, no caso geografia, e limita o tempo. De modo que essa coleção venha fornecer subsídios para medidas de conservação das espécies e áreas naturais, servir de testemunho de estudos científicos realizados, fornecer um enfoque de material biológico para pesquisas futuras, exibição pública, uso didático em diferentes áreas de ensino e representar até certo ponto a herança natural das comunidades humanas. Então, hoje em dia, as coleções zoológicas têm diversos papéis na sociedade. Um dos papéis, dos principais papéis, é levar, através de apresentações, o conhecimento do que se exige ao público, à população. Essa coleção pode ser, como vimos anteriormente, de uso didático e deve ser de uso didático, também deve existir isso, não só lá no nível superior, mas também nos outros níveis da educação básica, para que esses estudantes conheçam nossa biodiversidade, nosso conteúdo faunístico, de modo que desperte o interesse desses estudantes à preservação e ao respeito desses animais. Bom, nessa imagem aí eu coloquei que é a representação de como é que funciona uma coleção científica, né? Os espécimes no caso, são depositados e armazenados, documentados, e futuramente você tem aí uma divulgação desse material. Nesse caso aí nós temos aí um anerídeo, né, um poliqueto que foi armazenado e posteriormente teve uma nova espécie, teve a sua descrição realizada e a comunicação à comunidade científica através de um artigo. Então, através de uma coleção, você pode identificar algumas espécies. Por exemplo, muitas das vezes você pode coletar e esquecer aquele material. E anos depois, outro pesquisador, analisando todo aquele material, descobrir espécies novas que já não existem mais na natureza. Então você botar ali um pontinho sinalizando, olha, esse ponto aqui existia tal espécie. Por que será que essa espécie sumiu? O que acontecia naquele período temporal, naquela zona, naquela área temporal, que hoje em dia não tem mais? O que aconteceu ali que levou esse organismo à extinção? Então, você
pode fazer criar essas hipóteses e testar essas hipóteses aí, encaminhando, fomentando a preservação de determinadas áreas. Bom, e o que a biodiversidade tem a ver com isso tudo? Primeiramente, vamos definir biodiversidade. Bom, a biodiversidade pode ser definida como a variabilidade entre os seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos dos quais fazem parte. Essa variabilidade aparece apenas como resultado da natureza em si, sem sofrer intervenções humanas. Assim, ela pode variar de acordo com as diferentes regiões ecológicas. Essa é uma definição bastante popular, bastante abrangente, que eu gosto muito, dentre as outras definições da ecologia. Ela é uma definição de maio de 1998. Então, a biodiversidade são todos os seres vivos de todas as origens. Ou seja, você pega todos aqueles seres vivos e junta, e a diferença que existe nesses seres vivos representa a biodiversidade. Bom, vamos dar um segmento. E qual é a interação dessa biodiversidade, desses seres vivos com as coleções? Estima-se que cerca de 264.000 a 274.000 espécies representam o número de espécies conhecidas no mundo, ou seja, de espécies formalmente descritas e documentadas em coleções biológicas. Bom, diante desse número, nós temos muito mais a conhecer e muito que nós não conhecemos. Então, todos esses resultados, essas espécies descritas, elas formam um banco de dados que levam a algumas características especiais, levam ao entendimento de sistemas naturais, como funciona determinado ecossistema. Através das coleções, você tem como identificar temporalmente e espacialmente as espécies que ocorriam ali, uma espécie que tem asa, uma espécie que não tem asa. Ocorrem em tempos separados. O que levam isso? Quais condições esses ecossistemas apresentam em diferentes períodos temporais para que essas espécies apareçam e desapareçam desse ecossistema. Então você entende aí melhor o fluxo dos ecossistemas, a dinâmica dos ecossistemas, consultando coleções zoológicas. O segundo ponto que esses bancos de dados podem levar é a segurança nacional. Caramba, segurança nacional, o que as coleções têm a ver com segurança nacional e biodiversidade? Bom, nós conhecendo a biodiversidade através das coleções, nós criamos um registro de saúde para alguns vetores, para algumas zonas que têm doenças. Por exemplo, nós tivemos aí o surgimento de algumas epidemias como o Zika vírus e chikungunya, que afetam aí o Aedes aegypti, né, que são parasitam, na verdade, o Aedes aegypti. Então, nós conhecendo a morfologia, a distribuição em que o Aedes aegypti se encontra, nós conseguimos traçar planos de manejo desse vetor para poder evitar doenças na população. Terceiro ponto é diagnósticos seguros e diferentes componentes da biodiversidade. Ou seja, nós temos aí alguns componentes que vão compor essa biodiversidade. Será que esse cara aí ele é de uma teia primária, uma teia secundária? Então, através do estudo das coleções, você tem como chegar a esses limitadores. E também funcionam principalmente como pontos âncoras para as estratégias adotadas por diferentes setores do governo. Por exemplo, onde nós vamos criar uma unidade de conservação. Bom, onde nós vamos instituir uma unidade de conservação? Eu preciso ir nesse local coletar? Preciso, mas se já tiver
já tiverem coletado nesse local, eu vou lá devastar mais ainda um local que está precisando de proteção? Não, eu consulto uma coleção e faço um levantamento zoológico, botânico, enfim, faço um levantamento em cima da coleção e aí eu vejo qual estratégia de preservação, de criação, de fundação de unidades de conservações eu vou ter. E sem contar que também você pode criar outras estratégias governamentais para manejo de fauna. Por exemplo, vou instituir uma hidroelétrica. Quero saber quais espécies tem naquela região. Consulto uma coleção. Não preciso ir in situ para poder estar fazendo esse levantamento. Lógico, é muito bom ir in situ, sim, mas se você tem, é um recurso a mais essas coleções. Bom, como conclusão de tudo isso que eu falei agora, nós correlacionamos, só relembrando, nós correlacionamos aí, falamos o que são as coleções, como elas surgiram, por que elas surgiram e vimos que elas ganharam uma atribuição bem diferente das primeiras coleções zoológicas. Vimos aí o que é biodiversidade, falamos sobre a interação entre biodiversidade e as coleções e vamos concluir então aí nossa discussão sobre esse tema. As coleções zoológicas nada mais são do que uma das maiores e importantes ferramentas para a obtenção de informações sobre a composição e distribuição de conteúdo da biodiversidade em determinado ambiente. Essas informações são essenciais para o desenvolvimento de pesquisa científica, para a modelagem ambiental, para subsidiar a tomada de decisões por parte do poder público em questão de ordenamento territorial, para a definição de estratégias de conservação e utilização dessa base de recursos do país. Ou seja, a coleção é um testemunho registrado de quais seres vivos passaram, de quais animais passaram por determinada área geográfica em que determinado tempo ele esteve ali. Além de servir como base para a tomada de decisões quanto à preservação das espécies existentes em determinados locais. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Só vou acrescentar aí que a importância das coleções como ferramentas para o conhecimento da biodiversidade se dá exatamente porque ela é o registro da biodiversidade. Isso que tem que ficar fixado. Todas as coleções zoológicas formam um documento histórico de toda a biodiversidade que já passou pelo planeta Terra e que ainda está no planeta Terra. Independente se for um conteúdo lá de origem fóssil, que representa a biodiversidade pretérita, ou um indivíduo que ainda está lá no seu local, porém com uma área restrita, correndo risco de extinção. Eu não posso pegar, por exemplo, um animal que está correndo risco de extinção e estudar sua morfologia e colocar essa espécie, tornar essa espécie ainda mais ameaçada. Então eu tenho como recurso o material que já foi coletado em uma época na qual essa espécie havia mais abundância e pegar esse material e estudar através desse material. Então a importância das coleções como ferramenta para preservação das espécies, para preservação da biodiversidade, se encontra porque as coleções são um retrato, são um registro dessa biodiversidade. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo convite, Isabela. Espero que todos apreciem. Qualquer dúvida, vou deixar meu contato aí. Só entrar em contato. Muito obrigado e tchau, tchau.